Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo falaremos sobre a absoluta necessidade da oração. Esse vídeo se encaixa no contexto de nossa exposição geral da doutrina cristã, que começou com o sinal da cruz, onde explicamos as doutrinas principais, onde se fundamenta a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e depois fomos seguindo, falando sobre os 7 sacramentos, pelos quais nós recebemos abundantemente e com toda certeza a graça de Deus, pelos quais em nós é produzida a graça de Deus, como no batismo, por exemplo, que é a porta para todos os demais sacramentos, e fomos então aí falando dos sacramentos em geral, começando com a exposição particular do batismo e depois indo por cada um dos sacramentos até chegar no matrimônio. E, ultimamente, estávamos falando sobre os mandamentos, terminando com a exposição dos preceitos da igreja, que nada mais são do que a aplicação dos mandamentos aos cristãos, né, que estão, naturalmente, sob a direção da Igreja Católica, mestra infalível da verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, sendo guiados sempre por esta luz da doutrina católica, nós vamos continuar falando sobre a última parte da doutrina, ou uma das 4 partes da doutrina cristã, aqui nos falta, que é a oração. A oração de uma maneira geral, falando sobre os motivos, sobre o modo de rezar, o método de oração, especialmente a oração mental, e também é o que nós devemos pedir, o que nós devemos desejar mediante a oração. E, de uma maneira particular, vamos estar falando sobre a oração por excelência, chamada também de oração dominical, que é o famoso Padre Nosso. Dita oração dominical, porque vem do Senhor, Domini, Oratio Domini, oração do Senhor, dominica, dominicale, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos deu, e ali nós vemos tudo o que nós precisamos saber, que nós temos que desejar e que nós temos que pedir a Deus. Bem, por enquanto, o que nós precisamos saber sobre oração em geral e sobre o Padre Nosso em particular, é basicamente que a oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, render-lhe graças e lhe pedir o que precisamos. Isso é necessário saber como uma noção geral do que é a oração. Então vamos lá, vamos entender bem o conceito, a noção geral de oração. A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, render-lhe graças e lhe pedir aquilo que precisamos. Isto é oração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos mostrar o modo de rezar propriamente, adequadamente, os tipos de oração, mas por hora vamos guardar esse conceito na memória. É um conceito-chave. E nós vamos entender por que este ato, esta elevação da alma a Deus, ela é absolutamente necessária. Esse é o tema do vídeo. E uma outra noção que nós temos que ter é que a maior das orações é o Padre Nosso. Está bem? Então que fique bem claro isso. A maior das orações é o Padre Nosso, porque ele é o modelo de todas as orações. E uma boa oração, ela é medida pelo quanto ela se assemelha ou quanto se aproxima daquilo que está no Padre Nosso. Então são 2 noções fundamentais aqui que a gente deve guardar nesse começo de vídeo, nesse aproximar-se desta parte do catecismo que fala sobre oração. Agora, o que nos importa, sobretudo, reter daqui para frente, são os 3 motivos pelos quais nós devemos entender, de uma vez por todas, que a oração ela é absolutamente necessária. Não se trata de um conselho de Nosso Senhor.
Não se trata de uma sugestão feita pelos apóstolos, por algumas pessoas piedosas. Não se trata de querer parecer alguma coisa. Não. Oração é algo necessário, é algo vital. Sabe bem viver o que sabe rezar bem, dizia Santo Agostinho. Sabe bem viver o que sabe rezar bem. É uma questão realmente de ser e não de parecer. A oração, ela é necessária absolutamente em primeiro lugar, porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, os apóstolos, a Santa Madre Igreja, não cessaram de exortar a oração. E não de qualquer maneira. Nosso Senhor, se nós abrirmos o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, versículo 1, ele vai dizer: importa orar sempre e não cessar de o fazer. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Então aqui ele está dizendo que não é algo que nós devamos dispensar de maneira alguma. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Nosso Senhor novamente vai falar da importância da oração quando diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E novamente Nosso Senhor está falando. Não é um simples conselho. Se nós queremos perseverar na graça, sem cair em pecado, sem entrar em tentação, então devemos estar em oração. E não foi somente assim com essas palavras, e nem somente nos dando o Padre Nosso, e nem somente dizendo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, alimentando a nossa esperança de que se nós rezarmos a Deus, Ele vai nos conceder. Não foi somente com doutrina que nosso Senhor exortou a oração, mas com a sua própria vida. Nosso Senhor Jesus Cristo rezava assiduamente. Não só com intensidade, mas até mesmo com quantidade. Passava noites inteiras em oração. Em fervorosa e frequente oração. Isso aqui é a nossa meta, é o nosso modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o bom cristão é aquele que reza fervorosa e frequentemente. E é muito mau cristão e dificilmente persevera na graça de Deus aquele que não faz essas coisas. Não só Nosso Senhor, também os santos apóstolos, por palavras e também por obras. Se abrirmos o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ver o quanto rezavam os nossos pais na fé. O quanto rezaram até que viesse sobre eles o Espírito Santo. E depois, cheios do Espírito Santo, continuaram uma vida intensa de oração. Mesmo quando estavam pregando o Evangelho pelo mundo, não deixavam a oração. Isso nós vemos na vida dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. E se olharmos para suas epístolas, igualmente vamos encontrar ele sempre convidando os cristãos à oração. Tão fundamental é a oração que nós achamos praticamente em todas as páginas da Sagrada Escritura esse convite à oração. Então é necessário rezar porque Deus assim o manda. Deus, que tudo sabe, que a própria sabedoria nos manda a oração. E mesmo a própria sabedoria é algo que nós devemos adquirir, especialmente pela oração. Aquele que quer obter sabedoria, diz São Tiago, no capítulo 1, versículo 5 da sua epístola, peça a Deus, que dá a todos em abundância. Então é a Deus que devemos recorrer para pedir, para alcançar essas graças. E se nós olharmos para o que a Igreja nos ensina sobre a matéria, nós vamos ver que ela reconhece essa necessidade vinda do mandamento do próprio Deus, quando, antes de dizer o Padre Nosso, na Santa Missa,
na liturgia sagrada, ela diz assim: Preceptis et salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Exortados por preceitos salutares e guiados por normas divinas, ousamos dizer. Então, a própria igreja, na sua oração pública, está dizendo: nós precisamos rezar porque assim nos mandou nosso Senhor. Então, o primeiro motivo é esse. O primeiro motivo está em Deus. Está em que Deus, na sua sabedoria infinita, mandou que nós rezássemos. O primeiro motivo é este. Se nós formos ver a vida dos santos, eles também nos exortam à oração. Muitas e muitas vezes. E Santo Afonso dedicou um livro inteiro só sobre a oração como meio de salvação e perfeição cristã. E nesse livro, Santo Afonso, ele vai lamentar o triste fato de que, embora seja algo evidente, de um lado, a nossa absoluta necessidade da oração, e de outro lado, o descuido que as pessoas têm com isso, né, os cristãos em geral têm com isso, são poucos aqueles que falam da necessidade da oração. E por isso que este é um vídeo bastante especial. Eu resolvi, a ideia era fazer um vídeo um pouco mais genérico, mas resolvi dedicar esse vídeo somente sobre essa questão, de que é preciso rezar. Esta é a ideia desse vídeo. Então, é preciso rezar, não é algo opcional. E nós devemos tomar consciência disso, e uma consciência não só de saber, de adquirir cultura sobre o assunto do catecismo, mas no sentido de implementar, a partir de agora, a nossa vida da oração. Começar a rezar. E acompanhar com muita atenção as próximas lições, que vão falar sobre a oração com mais detalhes, para que isso possa ajudar a que seja feita a vontade de Deus. Então, o primeiro motivo é esse. Deus quer e Deus manda que nós rezemos. Agora, há também um outro motivo. Então, nós olhamos para Deus e vemos a nossa absoluta necessidade, né, da oração, porque Deus nos manda, sim. Mas, de outro lado, se olhamos para nós, para a nossa indigência, para o quanto nós precisamos e dependemos de Deus para tudo, também nós vemos a absoluta necessidade da oração. Há coisas que nós realmente não alcançamos, há pecados que nós não vencemos, há dificuldades que vão perdurar se nós não pedirmos a Deus que nos dê a graça para que nós possamos superar tal dificuldade, libertar-se de tal pecado, alcançar tal virtude. Então, é necessário por conta da nossa própria fraqueza. No Salmo 40, versículo 18, se diz assim: Ego autem mendicus et pauper sum. Eu, porém, sou pobre e mendigo. Nós somos indigentes. Tudo que nós temos, o quanto temos, nós recebemos de Deus com uma grande graça. Então, se tudo é assim, né, se quanto nós possuímos de bom é recebido de Deus, então vamos até Deus, peçamos a Deus. E sabemos que, se não o fizermos, nós vamos ser como aquelas plantas sem a umidade, que secam. Isso dizia São João Crisóstomo. Assim como as plantas necessitam da umidade, a nossa alma necessita da oração. Dizia mais o santo: assim como a alma é a vida do corpo, a vida da alma é a oração. De modo que, sem a oração, a alma está morta e, ele acrescenta, exala mau cheiro, cheira mal. A alma sem oração, ela começa, ele quer dizer, a se corromper. Se você fica muito tempo sem rezar, por mais que esteja na graça de Deus, isto não vai durar muito. Logo morre, logo seca.
logo apodrece e começa a cheirar mal, ou seja, começa a produzir obras más, pecados. Então, daí também tiramos a importância da oração, e há muitas outras comparações que são feitas pelos santos, que nos devem levar a entender a importância da oração. Aqueles que comparam com a própria comida, e aí nos fala não somente da necessidade para sobrevivência do corpo, e neste caso aqui da oração para perseverar na graça de Deus, mas também a importância da frequência na oração. Quer dizer, não rezar só uma vez por semana, mas sim rezar sempre, assim como come-se sempre, deve-se rezar sempre. Ter o hábito da oração. Esse então é o segundo motivo. Vamos recordar, o primeiro motivo é que assim nos mandou Deus. Fomos exortados por seus preceitos salutares, como diz a Santa Madre Igreja. O outro motivo que nós acabamos de ver é a nossa indigência, a nossa necessidade de Deus para tudo. Para fazer o bem precisamos de Deus, precisamos do favor, do auxílio divino, ou seja, a graça. E como obtemos a graça? Certas graças especiais por meio dos sacramentos, como nós já vimos. Fontes certíssimas da graça de Deus e especialíssimas. Mas, para todas as demais, pela oração, pedindo pela oração. Há ainda um terceiro motivo, que é que existem graças singulares, graças particulares que Deus quer dar somente a nós e não a todos os demais, certos dons, certos benefícios, mas que Ele só vai nos conceder por meio da oração. Se formos ver no Evangelho, um exemplo que encontramos quando o nosso Senhor diz que há certos demônios que só se vence com jejum e oração. Então, há certos problemas, falando em termos bem gerais, que só se resolvem com a oração. Então, não tem outro jeito. Então, certas coisas, se algo que eu quero em particular e não estou obtendo, então, às vezes é porque falta a oração. Nós vamos falar um pouco mais depois sobre essa questão do que pedir a Deus na oração, mas importa saber que foi dito, pedi e recebereis, e se pedimos, e se não recebemos é porque não pedimos. É o raciocínio de São Jerônimo. Está ali, pedi e recebereis. São Mateus capítulo 7, versículo 7. Se não recebemos, é porque não pedimos. E muitas vezes é isso que acontece. Nós recebemos certas graças que nos fariam não somente ter aquela graça comum da qual precisamos para nos salvar e que Deus dá a todos os homens, mas que nos faria mesmo fazer todo o bem, não é? Nosso máximo potencial. E isso não se obtém muitas vezes porque a pessoa é pouco acostumada à oração e não pratica a oração habitualmente, com fervor e com frequência. Bem, então esses são os três motivos principais, os três grandes motivos pelos quais nós devemos buscar a vida de oração. E em consideração desse grande poder da oração, da grande necessidade da oração, e por ser tão necessária, aí nós vemos o quanto ela é poderosa, o quanto é um remédio eficaz, é que as heresias que negaram a importância da oração são tão graves. Uma delas, talvez uma das principais, é o pelagianismo. Os pelagianos são aqueles que dizem que basta acreditar em certas verdades da fé para não se perder. É o suficiente para a salvação. Santo Agostinho já observava que eles dificilmente falavam em oração. E por que não falavam em oração? Porque se sabe que há coisas que Deus só nos vai obter pela oração e que Deus nos mandou a oração. Se bastasse apenas acreditar nas verdades da fé, então por que, como acabei de citar, Santiago iria dizer, se alguém precisa ou deseja sabedoria, peça a Deus, que dá a todos fartamente. Então,
até mesmo o próprio conhecimento das verdades, para ser iluminado, é necessário a oração. É necessário pedir a Deus. Porque as coisas que excedem o nosso entendimento. Sobretudo, no tocante à perseverança. É necessário, além do assentimento da inteligência a Deus, para conseguir a perseverança, não basta somente a fé, é necessário uma vida consistente, sólida de oração. Do contrário, a inteligência altiva, que não se abaixa diante de Deus, será humilhada pelos pecados mais vergonhosos, muitas vezes. E aí nada adiantou. Nada adiantou todo aquele conhecimento se não houve o reconhecimento da necessidade de pedir a Deus as coisas. O reconhecimento da nossa indigência, o reconhecimento de Deus como o maior dos nossos benfeitores, o reconhecimento de que nós, para alcançar mesmo aquilo que temos de melhor, precisamos sempre de Deus. Não basta apenas o nosso esforço, a nossa força atual e aquela graça que Deus dispensa a todos. Mas tem coisas mesmo que só pedindo a Deus para nos alcançar. Muito bem. Então, está clara a necessidade absoluta da oração e está claro que o pelagianismo é um grave erro. E ainda grave erro e uma grande blasfêmia é aquilo que Lutero tinha dito, que depois do pecado de Adão, o pecado original, não se é mais possível cumprir os mandamentos de Deus. E agora só sendo como que disfarçado, como que cobertos pelos méritos de Cristo, é que nós vamos poder merecer o céu, mas não por que Deus vai nos tornar de tal maneira santificados, justificados, que nós possamos, na posse da graça de Deus, aqui não vou entrar em grandes nuances teológicas, na posse da graça de Deus, cumprir os mandamentos. Coisa parecida fez Jansênio, de onde vêm os famosos jansenistas, que disse que não se poderia, nem com a graça de Deus, chegar ao cumprimento dos mandamentos, de certos mandamentos da lei de Deus. Isso, novamente, é algo condenado pela igreja. Por quê? Porque Deus manda que façamos o que nós pudermos. Né? É para fazer aquilo que se pode e se pedir aquilo que não se pode. Então, aquilo que nós não conseguimos fazer com a nossa força atual, nosso esforço, com a prática, né, de bons hábitos, aquilo que nós não conseguirmos, não tivermos força para isso, ou que com aquela graça comum que Deus confere a todos os homens que o buscam, nós não conseguimos uma coisa e ainda assim Ele exige que nós consigamos, é porque Ele deseja que nós reconheçamos a nossa fraqueza e peçamos a Ele. E dele nós vamos obter a força. Uma força do alto, uma graça, um auxílio divino pela oração. E por isso que Santo Agostinho diz uma frase muito célebre. Santo Agostinho diz uma frase muito célebre, que é aquela que a lei foi feita para que se procure a graça, e a graça para que se cumpra a lei. E isso é muito interessante. A lei de Deus, os mandamentos, os preceitos, todos eles, foi feitos para que nós, percebendo as nossas limitações em cumpri-los, olhe tudo que nós falamos sobre os 10 mandamentos, lembrem-se disso. Todos aqueles mandamentos, nós percebamos que somos incapazes de fazer sozinho. Somos incapazes de cumprir aquilo tudo. Mas, pela oração, com a graça de Deus, nós sim somos capazes de cumpri-lo. Não podendo de nós mesmos, mas pedindo a Deus. Veja como é bonita a doutrina da Santa Igreja sobre essa matéria, né? E como as heresias, elas levam a uma distorção ou até mesmo a destruição, né, da piedade católica, porque se você não reconhece a necessidade da oração, indiretamente não está reconhecendo a necessidade que nós temos de Deus e, ao mesmo tempo, o plano que Deus tem
de nos santificar por meio da oração. Por isso que as heresias sempre foram condenadas pela igreja, por isso que elas são más, por isso que as seitas heréticas que ensinam essas doutrinas, como os luteranos, os jansenistas, os pelagianos, eles não servem a Deus, mas servem ao diabo, que de nada tem mais medo, como dizia Santo Hipólito, do que a oração. Né? Cristãos que rezam. Então, ponhamos em terror o inferno, reconhecendo desde agora a necessidade de rezar. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Vamos ter isso bem claro, que disse nosso Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos procurar realmente reconhecer, a partir dessa lição de catecismo, o quanto é absolutamente necessária a oração. E com isso, então, estaremos prontos para a próxima lição, onde vamos falar ainda de alguns outros motivos pelos quais nós devemos rezar, agora falando mais no sentido de vantagens e frutos que podemos ter a certeza de obter com uma vida de oração fervorosa e frequente. Bem, encerramos por aqui então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.